E para tanto eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias. Certamente vai aparecer ali na mídia, mas abra sua Bíblia no livro, na carta aos Romanos, capítulo 12. E é interessante, enquanto o irmão vai colocar ali o primeiro slide, é interessante que todos os jovens, ou todas as pessoas que estiveram aqui no púlpito para pregar até agora, elas passavam por mim e falavam: pastor, estou nervoso. Eu falei assim: para você ver o quanto é bom estar lá na frente. Quando você faz uso da palavra de Deus, não é de qualquer forma, não é do jeito que você quer, mas do jeito que Deus quer. Pastor, estou tremendo. Você pensa que é só você? Nós, pastores, também trememos. Por quê? Tamanha a responsabilidade daquilo que você estará falando. Você ser boca de Deus naquele momento. Se a pessoa chega aqui no púlpito, não, pode deixar comigo, eu estou tranquilo, aí já começa a desconfiar. Mas quando a pessoa, mesmo que não comente com alguém, mas o coração começa mais forte, né, palpitar mais forte, nós já começamos a observar que essa pessoa realmente tem um compromisso com o Senhor e quer colocar para nós o que vem da parte de Deus. Nesse primeiro slide, nos mostra aí, carta aos Romanos, capítulo de número 12, somente o versículo de número 2. Somente o versículo de número 2. Amém. Amém. Aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Pela Bíblia que eu tenho aqui em mãos, e eu peguei da minha Bíblia e joguei para o computador, nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai querido, de infinita misericórdia, nós queremos te agradecer por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Queremos te agradecer pelas oportunidades, pelos livramentos, e também, ó Senhor Deus, deste momento de culto que ora prestamos a Ti, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor, por mais este dia, quando muitos dos Teus servos puderam passar um dia assim agradável ao lado dos seus pais, mas também queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela oportunidade que muitos que não têm mais os seus pais aqui, ó Senhor Deus, entre nós, mas tiveram um bom ensinamento, receberam amor, carinho, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por tudo que esses homens fizeram por cada um de nós, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, e te suplicamos que a cada dia, nós que somos pais, possamos ser um referencial para os nossos filhos, ó Senhor. Nós te agradecemos, não apenas por estes pais que aqui se encontram, mas pelos esposos, ó Senhor Deus, que não são evangélicos, ó Senhor Deus. Continue abençoando aquele homem e ouça e atenda a oração da tua serva, ó Senhor. Que aquele homem possa vir a ter um encontro contigo, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em um nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Fiquei satisfeito, poder assentar? Fiquei satisfeito e feliz quando os jovens, ou a liderança dos jovens e adolescentes, escolheram a carta aos Romanos. Esta carta aos Romanos, dentro de todo o Novo Testamento, é o maior tratado teológico. Dentro de todo o Novo Testamento, desde o Evangelho de Mateus até Apocalipse, é o maior tratado teológico. Parece que o apóstolo Paulo, ele pegou e colocou tudo quanto da parte de Deus lhe fora comissionado, ele colocou tudo ali dentro da carta aos Romanos. Então eu fiquei satisfeito e bastante alegre, porque pelos jovens terem feito essa escolha da carta aos Romanos. Carta com profundidade, assuntos muito relevantes e que nos mostra a grande realidade da vida cristã.
E aí começamos a observar, se você observar do capítulo 1 até o capítulo de número 11, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, nos fala sobre doutrina. Paulo começa a trabalhar e falar sobre doutrina, que é a base da vida cristã. Do versículo 12, do capítulo 12, melhor dizendo, até o capítulo de número 16, ele trabalha o aspecto do dever. A primeira etapa do capítulo 1 até o capítulo de número 11, ele fala a respeito da doutrina, da base. E do capítulo 12 até o capítulo de número 16, ele nos fala a respeito do dever do cristão, ou seja, da aplicação daquilo que eles aprenderam. Aplicação daquilo que nós aprendemos. Nós aprendemos muito nessa corrida cristã, até o capítulo de número 11, foi o ensinamento que nós recebemos, mas do capítulo 12 em diante, até o capítulo de número 16, é o momento de ser colocado em prática. Obrigado, Diabo. O momento de nós colocarmos em prática. Então nós observamos aqui que a teologia e ética caminham juntos. Eu não posso trabalhar apenas com o ensinamento e não colocar em prática. Por que eu creio que não somente eu, mas alguns irmãos que são motoristas e têm os seus veículos, já tomaram alguma multa. Não precisa erguer um dos braços. De repente, alguns dos irmãos aí já receberam uma multa. Por avanço de sinal, por estacionar no local errado, por passar numa velocidade acima do limite, por trafegar pelo acostamento. E não foi isso que nós aprendemos na autoescola. Não foi isso que nós aprendemos no período que estivemos na autoescola. Mas acontece que às vezes nós não unimos, as pessoas não unem aquilo que aprendeu e não colocam na prática. Se colocássemos na prática, eu creio que não é somente o pastor, eu tenho que falar, né? A respeito dos irmãos e de mim também. Eu creio que alguns dos irmãos também, dirigindo, de repente o telefone tocou, você parou e deu uma olhada no telefone. Quando não atendeu. E isso nós não aprendemos na autoescola. Não aprendemos. O que nós aprendemos na autoescola é com as duas mãos segurarmos ao volante e dirigirmos sem tocar em nada, nem mexer no rádio. Nem mexer no rádio. Mas só que às vezes na vida secular e na vida cristã, às vezes nós sabemos, mas não fazemos. Então justamente a respeito deste assunto que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui do capítulo 1 ao capítulo 11, do capítulo 12 até o capítulo de número 16. Então ele nos mostra o que nós aprendemos e também aplicar o que nós aprendemos. Até hoje, o que nós aprendemos? Será que todos os cristãos estão colocando em prática aquilo que aprenderam? Será que nós estamos colocando diariamente em prática aquilo que nós aprendemos? Ou será que, vez por outra, há aquele deslize? Então, com base nessas informações, a teologia e a ética caminham juntas. E aí, irmãos, nesse próximo slide, é o tema da mocidade, transformai-vos hoje. Só que ali você vê uma metamorfose. E você deve imaginar assim, olha só. De acordo com a figura que está ali, a transformação, ela é gradual. Ela é lenta. Podemos até pensar assim, mas não funciona deste jeito. Quando há uma transformação na minha vida, é conforme essa primeira larva que aqui está. Houve uma transformação. As demais situações que você vai vendo aqui, a melhoria e a beleza, é o que o Senhor Deus vai acrescentando às nossas vidas, porque houve uma transformação lá atrás. Não podemos imaginar que a cada dia eu vou me transformando, até porque a própria palavra, o próprio tema fala, transformai-vos hoje. E vamos ver daqui a pouco um outro versículo que nos fala a respeito da transformação imediata. Eu não posso entrar na igreja e falar assim, olha, tem um longo processo de transformação da minha vida.
Não, essa transformação tem que ser imediata a partir do momento em que nós recebemos Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, a ideia dessa larva aqui, até chegar ao ponto de uma borboleta, leva de 5 a 10 dias. E quando nós queremos facilitar a situação e abrir esse casulo e tirar a borboleta dali de dentro, ela acaba morrendo. Porque suas asas ainda estão molhadas e ela não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir voar. E ela vai morrer. Então, quando nós olhamos para esta figura que está aqui, nós começamos a imaginar, então essa transformação é lenta, é progressiva. Não, negativo. A larva já está ali. Houve uma transformação, houve uma necessidade. Estou só trazendo aqui uma figura. Houve uma mudança. A partir desta mudança que ocorre em nossas vidas, o Senhor Deus vai acrescentando. Por quê? Porque você começa a ler mais a Bíblia, nós começamos a cultuar mais o Senhor Deus, eu começo a orar mais, eu começo com uma certa frequência a estar na casa do Senhor, eu vou aumentando também o meu período, o meu momento de a sós com Deus. Então isso tudo vai modificando, vai trazendo benefícios para cada um de nós, vai trazendo a beleza para a nossa vida, a ponto de algumas pessoas olharem para nós e falarem assim, olha, quem te viu e quem te vê? Eu nunca poderia imaginar que você chegaria a este nível. Por quê? Porque houve uma mudança, uma transformação lá atrás. E a partir daquela mudança, a partir daquela transformação, tudo começou a mudar na sua vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele ouviu o Senhor Jesus, naquele grande clarão, e ele ouviu o Senhor Jesus, naquele momento houve uma transformação. Tanto é que ele fala, que queres que eu faça? Senhor, já com letra maiúscula. E aí o Senhor orienta que ele vá até a casa de Ananias, vai até a casa daquele homem, ele vai até a casa daquele homem, fica na casa daquele homem, por 3 anos depois ele tem um aprendizado, e tem várias situações na vida dele, mas a transformação de Paulo, da mente de Paulo, foi naquele encontro com o Senhor Jesus. A partir dali que ele começou a crescer, a partir dali que ele começou a desenvolver. Mesma forma, se nós olharmos essa figura aqui, essa figura ali, a partir daquele momento ele começou a desenvolver e ser aquele apóstolo, onde escreve todas aquelas cartas, exceptuando Hebreus, porque não existe ninguém que possa afirmar que Paulo escreveu aquela carta aos Hebreus. Então, todas aquelas cartas escritas por Paulo foi um processo de algo que aconteceu lá atrás, quando ele reconheceu que a mente dele precisava ser mudada. Quando nós reconhecemos que a nossa mente tem que ser mudada, irmãos, é só esperar coisas boas. As coisas vão mudando a cada dia, a cada momento. E quando nós pegamos este versículo, capítulo 12, versículo de número 2, que nos fala, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Quando nós olhamos essa expressão, nós podemos ver que aí é um imperativo. É um imperativo, não é algo que está por estar. É um imperativo. O que é um imperativo? Coloquei aqui para os irmãos poderem acompanhar, eu sei que vocês sabem perfeitamente, mas o imperativo é usado para expressar ações que se exigem do interlocutor por meio de ordens. Imperativo é assim. E esse verbo está no imperativo. Então o Senhor nos dá uma ordem. Não é opção sua. É o imperativo da parte do Senhor. Você tem que ser transformada. Só que algumas pessoas optam por aceitar essa transformação e outras, eu não quero uma transformação na minha vida. Aí o seu Deus também não interfere. Mas a partir do momento que você aceita essa transformação, aceita esse novo estilo de vida, tudo começa a mudar na sua vida. Por quê? Porque você está obedecendo um imperativo, uma ordem do seu Senhor, do nosso Senhor. Não é do jeito que eu quero. Não, minha vida vai ser desse jeito, não vou levar minha vida desse outro jeito. Não funciona assim. Dentro do reino de Deus, cada um de nós precisamos seguir aquilo que o Senhor Deus já ordenou para cada um de nós, aquilo que o Senhor Deus já determinou para cada um de nós. Por exemplo, em Josué capítulo 3, versículo de número 5, nos diz desta forma:
Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã. Então, quando que eu tenho que me santificar? Quando que eu tenho que transformar a minha mente? Hoje. Porque amanhã o Senhor estaria fazendo maravilha no meio daquele povo. Eles estariam atravessando o Rio Jordão. O contexto aqui nos fala a respeito do Rio Jordão. O Senhor estaria fazendo maravilhas no meio do povo. Então seria necessário, ou mistério, que eles transformassem, permitissem que Deus transformasse a vida deles. E assim também ocorre em nossas vidas, irmãos. No momento em que eu abro o meu entendimento e começo a pegar a palavra do Senhor e colocar esta palavra dentro da minha mente, colocar essa palavra de peso, essa palavra de ordem, dentro do meu entendimento, do meu intelecto, tudo começa a mudar. E mudar para melhor. Não muda para pior. Às vezes nós até pensamos, algumas coisas podem ocorrer em nossas vidas, pensamos assim: sou evangélico há tanto tempo e não está funcionando, não está fluindo do jeito que eu imaginava. Mas o Senhor Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe perfeitamente o que Ele faz. Todos nós temos aqui ou tivemos um sonho. Temos ou tivemos um sonho. Mas de repente o teu sonho não batia ou não bate com os sonhos de Deus para a sua vida. Não bate com os sonhos para a sua vida. Então eu preciso entender o que Deus quer para a minha vida. E eu tenho que andar de acordo com a vontade do Senhor, do que Ele me orienta. Certa feita, dentro desse outro slide que vai aparecer aí, um homem estava montando uma grande biblioteca. Uma enorme biblioteca. E aí, um dos seus ajudantes lhe fez a seguinte pergunta: onde a Bíblia deve ficar? Ele estava montando uma enorme biblioteca. Onde a Bíblia deve ficar? E aquele homem, o dono, aquele homem que estava montando aquela biblioteca, disse o seguinte: coloque onde quiser. Coloque onde quiser. E aí ele continuou, falando para aquele homem: se eu a coloco abaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu coloco a Bíblia embaixo de todos os livros, ela é que mantém todos eles. Aí continua falando para aquele seu ajudante: se eu a colocar no meio dos outros livros, ela é o coração destes livros. E aí ele termina dizendo o seguinte: se eu a colocar em cima de todos os livros, ela é a autoridade de todos os livros em minha biblioteca. Aí você vai falar assim: quem falou isso foi Billy Graham. Quem falou isso foi um homem temente ao Senhor. Negativo. Foi um homem que não teve um encontro com Jesus. Um homem que não professava a mesma fé que nós professamos. Foi Rui Barbosa. Rui Barbosa que fez essa colocação. Palavras de Rui Barbosa. Ele diz: se eu a coloco abaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração desses livros. Se eu a colocar em cima de todos os livros, ela é a autoridade de todos os livros em minha biblioteca. Essa é a visão e a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Em que lugar eu estou colocando a Bíblia? Falando a nível da minha vida. Em que lugar eu estou colocando a Bíblia? Será que é apenas mais um livro? Será que é apenas mais um conhecimento a mais que eu adquiri? Qual a importância que eu dou à palavra do Senhor? Qual a importância? É lógico que você pode comprar várias Bíblias de estudos. Você pode ter várias Bíblias de estudos, várias versões, mas qual a importância que nós damos a este livro? Rui Barbosa deixou esse ensinamento. E ele não cultuava a Deus conforme nós cultuamos. Não adorava a Deus como nós adoramos. E ele, na biblioteca dele, ele falou a posição que a Bíblia poderia ficar. Você coloca onde você quiser, embaixo, no meio e em cima. Porque esse livro sempre terá primazia. Esse livro é por demais importante. Não é à toa que é o livro mais lido no mundo.
Aí nós podemos, com base nessa transformação em nossas vidas, podemos ver que vidas transformadas implica em relacionamentos. A partir do momento que eu me permito ser transformado pelo Senhor, ter minha mente transformada pelo Senhor, isso implica em relacionamentos. Eu não estarei falando sobre os 4 relacionamentos aqui nesta noite, mas nosso relacionamento com Deus, nossos relacionamentos com nós mesmos ou contigo mesmo, nossos relacionamentos com os nossos irmãos e os nossos relacionamentos com os nossos inimigos. A partir do momento que há uma mudança na minha mente, a partir do momento que há uma mudança no meu entendimento, eu começo então a ter esse relacionamento melhor com o meu Deus, um relacionamento melhor comigo mesmo, um relacionamento melhor com os meus irmãos e um relacionamento melhor também até com os inimigos. Porque até a própria palavra nos orienta a respeito disto, ou desta forma. Se a nossa vida foi transformada, isso precisa refletir nestes 4 relacionamentos. Eu sei que não acontece aqui em Jardim Bom Pastor, mas às vezes ocorrem fatos em outras igrejas que um irmão não fala com o outro dentro da igreja. Um irmão não fala com o outro. Um vizinho não fala com... O morador não fala com o seu vizinho. E odeiam os seus inimigos. Odeiam os seus inimigos. Quer ver um exemplo bem prático? No período em que nós estávamos orando muito pelo nosso bairro, quando nós oferecemos um café ali fora, sempre oferecemos o café ali fora, alguns irmãos saíam daqui e levavam café para os meninos que ficavam ali na esquina. Uma demonstração de amor. Por quê? Porque houve uma mudança na sua mente. Houve uma transformação na nossa mente. Uma transformação. E dentro dessa transformação, o primeiro relacionamento é com Deus. Corpos consagrados. Corpos consagrados. E no versículo de número 1 nos fala desta forma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando fala a respeito dessa mudança ou consagração no nosso corpo, irmãos, nós não podemos assim fazer tudo o que nós queremos. Tudo que vem a ver a minha mente, eu vou fazer. Observe que nos diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 22. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo de número 22. A candeia do corpo são os olhos. Se de sorte que os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as tais trevas. Então, observe que tudo tem que ser mudado em mim. Os meus olhos, se eu passo por uma banca de revista, banca de jornal, que hoje em dia é difícil de você ver uma banca de jornal, né? Mas antigamente existiam muitas. Se você passa e vê ali uma revista, né? Uma revista ali lacrada, mas com aquele plástico transparente, se você passa ou olhou, você não é cego, você olhou e vai em frente. Mas se você parar e ficar olhando assim, já está no erro. Já está no erro. Se você coloca a mão em alguma coisa que não lhe pertence, uma apropriação indébita, isso, você já está no erro. Até a nível de... Eu sei que não acontece aqui, mas alguém chega e pode falar assim: mas tem 2 frascos com álcool ali, não tem necessidade desses 2 frascos. Tem as pilhas carregando ali, não tem necessidade daquelas pilhas todas. Eu lá em casa estou precisando. Se eu pego alguma dessas coisas, eu já estou no erro. Se eu vou para um lugar onde eu não devo estar, eu já estou no erro. Se eu não estou naquele lugar que vai me santificar, vai me fazer crescer espiritualmente, eu estou no erro, irmão.
Então, quando a palavra aqui nos fala dentro de Mateus, esse capítulo de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, nos fala a respeito dos olhos, mas não são somente os olhos. É uma transformação total. Uma transformação total. Até na língua, até no falar. Até, por que não dizer, até no ouvir e dar atenção àquilo que nós estamos ouvindo. Então, quando eu sou transformado pelo Senhor, eu deixo que o Senhor transforme tudo em minha vida. Tudo em minha vida. Ele vai fazer uma transformação geral. E eu tenho que permitir que o Senhor faça essa varredura na minha vida. Porque às vezes, algumas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus com uma certa idade, existem alguns resquícios ainda, existem algumas coisas que estão, presas. E as pessoas, vez por outra, voltam, porque no meu tempo, porque... E tem prazer em falar aquilo que fazia outrora, ou aquilo que fazia antes. Mas a partir do momento que é uma transformação na minha vida, a partir do momento que eu permito que Deus me transforme, aquilo que eu fazia antes já não mais me agrada. Não me agrada mais. Já observaram algumas pessoas que antes tinham vício de fumar? E aí depois você conversa com ela e fala, e aí? Parou de fumar? Ela disse, olha, só senti o cheiro do cigarro, eu sinto nojo. Só senti o cheiro do cigarro, eu sinto nojo. Assim deve ser o pecado em nossas vidas. Veio à mente aquela vontade de fazer aquilo que fazíamos antigamente. Isso é contra as orientações que eu recebo da parte do Senhor. Agora eu tenho uma mente transformada. Eu tenho uma vida mudada. E é justamente isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Esse outro slide nos diz o seguinte: se Cristo varreu do altar os animais mortos, você e eu temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Na quarta-feira ouvimos aqui por parte do irmão Wellington falando a respeito dos sacrifícios que eram apresentados no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eram apresentados os animais sem mancha, sem mácula. E representava ali, na morte daquele animal, representava que Deus estava tirando, livrando-nos dos pecados, ou do nosso pecado. Mas hoje em dia não há mais necessidade disso, a partir do momento que o sangue do Senhor Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Nós temos que apresentar os nossos corpos. O sacrifício já foi apresentado e agora é você. Você que é o sacrifício vivo. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu tenho que abrir mão daquilo que me prendia, daquilo que eu gostava de fazer. Agora eu tenho que me apresentar diante do Senhor. Porque o Senhor tirou aqueles animais, e ele se apresentou, se colocou, como sacrifício vicário, colocou em nosso lugar ali. E a partir daquele sacrifício, então, ele tirou de nós todo o pecado. Todo o pecado a nível de condenação para a salvação. Ele tirou de nós. Mente transformada nos fala, dentro do versículo de número 2, só relendo o versículo de número 2, mas não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. O mundo vem passando por várias mutações, por vários momentos. Vez por outra nós recebemos, através do WhatsApp, através do Face, algumas lembranças daquele tempo, naquele carrinho de rolimã, naquele monóculo, que você olhava assim, olhava lá dentro e ficava olhando aquelas imagens. Nós recebemos, liquidificador antigo, fogão antigo. Mas o mundo foi mudando. Mas as suas, como eu poderia explicar? Os seus objetivos continuaram o mesmo. O fogão continuou o mesmo, no fator de servir, de ser útil. Mudou o aspecto do fogão. Mas o fogo, ele tem que sair daquele fogão. O liquidificador era antigo, feio. Hoje nós temos liquidificadores, extremamente lindos, eficazes, mas funcionando da mesma forma que os outros funcionavam. A função dele era liquidificar, ok? Quase que não sai. É a mesma coisa. A mesma coisa. A função da geladeira, dá uma observada lá no gabinete ou na secretaria. Aquela geladeira que tem lá na secretaria, tem mais de 30 anos aquela geladeira.
Você não vai comprar uma geladeira daquele estilo hoje em dia. Hoje em dia você quer até que o freezer seja na parte de baixo e a parte normal da geladeira seja na parte de cima. Hoje em dia muitos não querem geladeira branca, querem uma geladeira prateada. Hoje em dia muitos querem a geladeira aquela que abre em duas partes. Na parte de cima abre em duas partes. Mas qual é a função da geladeira? É gelar. Qual a função do freezer? É fazer um gelo, ou conservar numa certa temperatura aquele alimento que ali é colocado. Então observe que o mundo está passando por algumas mutações, algumas transformações. E o apóstolo Paulo está falando assim, olha só, parafraseando, mudanças estão acontecendo, mas vocês não devem se adequar ao mundo. Vocês não devem se adequar ao mundo. Mantém dentro de um padrão. E ele só voltando e relendo o versículo, mas não vos transformeis com este, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós lemos ali aquela palavra transformai-vos, em todo idioma existem raízes da palavra. E a raiz dessa palavra conformar e transformar, está aí no próximo slide, é forma. A raiz de transformar e conformar é forma. Em português. É forma. Essa é a raiz dessa palavra. Então eu começo a observar que Paulo ele utiliza algumas expressões aqui, quando nós olhamos para o nosso português aqui do lado ocidental, está falando sobre forma. Como nos apresentamos. Mas quando nós vamos lá para outro país, para o oriental, nos mostra dentro da língua grega duas palavras para forma. Eu quis colocar aqui para os irmãos esquema, que é a forma exterior de crescer, e morfê, que é forma interior, que é manter. Uma é crescer e outra é manter. Deixa eu pegar um exemplo aqui dentro dessas duas colocações, de esquema e morfê, dentro de exterior e interior. Crescer. Nasceu um menino. Daqui a um ano, ele vai ter um outro corpo. Vai estar maior, mais robusto. Cresceu um pouquinho. Daqui a 10 anos, ele vai estar com uma outra estatura. Daqui a 20 anos, ele vai estar com uma outra estatura. Daqui a 60 anos, isso é uma mudança externa, uma mudança exterior. É a mudança exterior. Mas quando nós vamos para a expressão morfê, que é uma forma interior, que é manter, dentro da genética, quando você junta X mais Y, tem uma mulher. Mas o homem, X mais X, ou 2X, é o homem. Então nasceu o menino, dentro dessa ideia de crescer e manter. Nasceu o menino. Ele vai crescer. Ele pode acontecer tudo neste mundo, e ele querer até fazer algumas coisas na vida dele, mas nunca vai deixar de ser um homem. Porque a genética o fez desta forma. Não vai deixar de ser um homem. Então, é esse tipo de mudança que o Senhor Deus quer que exista em cada um de nós. Que não haja uma mudança exterior, mas uma mudança interior. Eu não posso querer uma mudança para que os meus vizinhos, para que meus irmãos, para que meus colegas de trabalho vejam esta mudança em mim, mas essa mudança tem que acontecer por dentro. Ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. É necessário esta mudança. Quando nós olhamos em Filipenses capítulo 2, versículo de número 6, fala assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, 6. Aí a palavra morfê. Jesus sempre foi Deus. Isaías nos fala que o menino vos nasceu. Isaías já falava a respeito disso. Ele nasceu,
porque tinha um objetivo e não mudou em nada. Até a morte de cruz, até hoje, continua sendo Deus. Continua sendo Deus. E é justamente isso que o Senhor Deus, Ele espera e quer de cada um de nós. A partir do momento da minha conversão, a partir do momento que eu aceitei a Cristo como meu único suficiente Salvador, como já foi veiculado aqui durante todo esse mês, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Hoje pela manhã a irmã Sara esteve falando sobre o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, ele deixa de ser inquilino, ele passa a ser o Senhor. E passa a ser o Senhor. Então, a partir do momento que eu entendi, que o Espírito Santo de Deus me fez entender do pecado, da justiça e do juízo, já houve uma mudança na minha vida. A minha mente já foi transformada. Não, eu vou nesta caminhada, quando eu chegar na idade do irmão Carlos, eu vou mudar a minha vida. Quando chegar na idade do irmão Douglas, eu vou mudar a minha vida. Não. É a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Transformai-vos hoje. Hoje. E às vezes nós retardamos este processo. Retardamos esse processo. Retardamos essa mudança. Retardamos essa mudança. E vamos levando uma vida e achando que lá na frente eu vou melhorar, lá na frente eu vou melhorar, lá na frente eu vou melhorar. Se não houve uma melhora aqui, atrás, vai ser difícil você mudar lá na frente. Você só vai acumular, sabe, aqueles mariscos, igual fica no casco do navio. Aquelas coisas ruins que vai encrostando nas nossas vidas. Porque não houve uma mudança. Não houve uma mudança. Esteja eu onde estiver. Estejamos onde tivermos que estar. As pessoas precisam ver que ali está um servo do Senhor, que ali está uma serva do Senhor. Porque houve uma mudança. Houve uma mudança. Eu não sei quantos aqui, depois que começaram ou ingressaram naquele setor de trabalho, ou no mercado de trabalho, que receberam a Jesus como o único e suficiente Salvador, e continua a mesma coisa. As pessoas sempre observam e falam assim: há algo diferente na sua vida, você é diferente dos outros. Às vezes até fala para você é crente, né? Você é cristão, né? Aí você fala assim: eu sou um cristão. Porque as pessoas observam, elas veem, é notória essa mudança, é notória essa transformação na nossa vida, a partir do momento que eu me permito ser transformado pelo Senhor. A minha mente ser transformada pelo Senhor. Isso não tem como, irmãos, as pessoas olharem para nós e falarem assim: você é crente? Ah, conta outra. Conta outra, você é cristão? A contar a piada para outra. Não tem como. A partir do momento que eu me coloco à disposição do Senhor, conforme o apóstolo Paulo ele fala aqui no versículo 2, transformai-vos. 1 Coríntios, carta que Paulo escreve ao povo de Corinto, capítulo 2, versículo de número 16, nos diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. E o que havia na mente de Cristo? O que se passava na cabeça de Cristo? O que o Senhor Jesus ele queria fazer, nós também desejamos assim, estamos assim, ansiosos por fazer também. Porque o próprio versículo nos diz: mas nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que andar em conformidade com a vontade dele. Que a mente seja transformada. Que possamos aceitar essa transformação. Não, mas dá para ter um jeitinho. Eu posso, sendo crente, eu posso agir desta forma aqui, mas eu não vou deixar de ser crente por causa disto. E alguns chegam até a dizer o seguinte: eu não vou perder a minha salvação por causa disto. Alguns chegam até a dizer isso: eu não vou perder a minha salvação por causa disso. Você pode até não perder a salvação, mas pode deixar de ganhar muitas coisas. Deixar de conquistar aquilo que o Senhor já tem preparado para você, para cada um de nós.
Porque não tem problema eu fazer isto. Não tem problema eu agir desta forma. Porque é normal hoje em dia. Eu não vejo nada de errado em fazer isso hoje em dia. E às vezes nós recebemos até uma informação, somos assim, apadrinhados por alguém que fala assim, ó, deixa o menino, você também já foi jovem, vai me dizer que você nunca errou? Apadrinhados por pessoas que querem encobrir os nossos erros. E qual é a posição daqueles que já têm uma mente transformada? Você é meu filho, você é minha filha, eu te amo, mas eu discordo disso que você está fazendo. A pessoa que tem a mente transformada tem uma visão correta daquilo que é certo diante de Deus e é errado diante de Deus. Partindo para a conclusão, temos aqui alguns versículos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Versículo 38 e 39. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Lembra quando eu falei sobre as 4 situações, as quatro maneiras, 4 formas que nós precisamos de amar as pessoas, quando nós temos a mente transformada, falamos sobre relacionamento. Quando nós falamos sobre relacionamento, está incluído aqui nesse Evangelho de Mateus, quando ele nos fala, este é o primeiro, ou voltando, e Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus. Então, quando eu tenho a mente transformada, eu vou amar primeiro o meu Deus. Se eu não consigo amar a Deus, eu não consigo amar a mim mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, eu não vou amar ao meu próximo. Se eu não amo o meu próximo, eu não vou ter condições de amar o meu inimigo. Em primeiro lugar, eu preciso amar a Deus. Então, essa transformação nos leva a esses 4 níveis de relacionamento. E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Como que eu posso amar o meu Deus de todo o meu coração? A partir do momento em que eu aceito essa transformação na minha vida. Então, estou demonstrando que verdadeiramente eu amo ao Senhor. Igual já foi falado aqui do púlpito também. Não é 50%, não é 70%, não é 90%. É uma entrega total. É uma entrega total. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu sou teu. E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Todo o teu pensamento. A nossa mente às vezes vagueia um pouco, e ela, dá uma passeada. E nessa passeada que a nossa mente dá, você precisa ter um controle desta mente e trazer de volta. Porque a própria palavra nos diz, buscai as coisas que são do alto. Não deixar a mente solta. Porque a partir do momento que eu deixo a minha mente solta, eu começo a pensar numa série de coisas ruins, coisas desagradáveis. E até falo coisas que eu não deveria falar. E existe poder na nossa fala, existe poder na nossa boca. Então, quando Mateus ele escreve este livro, ele fala a respeito dessa situação. Este é o primeiro e grande mandamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Eu sei que meu próximo é minha esposa. Mas vocês também são meus próximos. Vocês são meus próximos. Então amarás o Senhor teu Deus, é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem coragem, tem condições de repente, abrir mão de alguma coisa que pode até te fazer falta, mas para poder beneficiar
a uma pessoa, ao teu próximo? Será que todos nós temos esta condição de abrirmos mão de alguma coisa? Não, eu não vou abrir mão disto porque vai me fazer falta. Pode até fazer falta, mas o Senhor vai suprir esta falta com o tempo. Quantos irmãos aqui nesta igreja já abriram mão de algumas coisas, de alguns valores, sabendo que o Senhor estaria suprindo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E dentro desse relacionamento, até os próprios inimigos. Que vantagem há se amarmos somente aquelas pessoas que nos beneficiam? Que vantagem há? Os nossos inimigos precisam ser amados. Conforme mencionei o exemplo de tempos idos, com esses meninos que ficavam aqui. Demonstração de amor. Então, quando os jovens escolheram esse tema de transformação, eu achei assim algo fantástico. Fantástico porque é um imperativo. Você tem que fazer. Não é uma opção. Deus não está dando opção para você. Ele está falando, ó, faça. Faça. E é isso que eu espero de você. E é isso que nós precisamos entender. Vai depender também muito de onde a Bíblia está colocada em nossas vidas. Onde a Bíblia está colocada em nossas vidas. Onde a Bíblia está colocada na sua vida. Na minha vida. A partir do momento que eu sei qual o valor dessas Escrituras. A partir do momento que eu sei a importância, a relevância do que está escrito aqui. Eu valorize o que está escrito aqui. Irmãos, a tendência é só avançarmos. Só avançarmos. Coisas maravilhosas, coisas boas, coisas magníficas, coisas excelentes. Basta olharmos para cada um de nós e vermos de onde nós saímos, a nossa origem a nível de família e onde nós chegamos. É só dar uma observada no passado e ver como a sua vida mudou após você se colocar à disposição do Senhor. O Senhor começou a mudar a sua vida. E Ele quer mudar as nossas vidas. Eu sei que você já aceitou ao Senhor Jesus. Eu sei que você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas é necessário que uma entrega total, para que eu possa desfrutar das bênçãos advindas do Senhor, ou vinda das mãos do Senhor. Tenho que me colocar à disposição. Porque senão você seria apenas mais um na estatística cristã. Mais um. Mais um cristão. Está aumentando o número de cristãos na face da terra. Está aumentando o número de cristãos no Brasil. Seria apenas mais um. Mas o Senhor Deus, Ele não quer isso para cada um de nós. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O melhor desta terra. Eu não sei qual o lugar que eu tenho colocado, ou que tens colocado a Escritura na sua vida. Em que lugar eu tenho colocado a Escritura na minha vida? Todas as orientações bíblicas, todos os ensinamentos bíblicos, tudo quanto nós precisamos está aqui. Tudo quanto nós precisamos está aqui. Tudo. Principalmente a nível de relacionamentos. Principalmente a nível de relacionamentos. Que o Senhor Deus, Ele continue trabalhando na vida de muitas pessoas que estão aí fora. E fazendo com que essas pessoas venham a entender a necessidade dessa transformação. A transformação não para agradar o homem. Uma transformação não exterior, mas interior. Às vezes, por coisas pequenas, muitos cristãos brigam. Muitos cristãos brigam por coisas pequenas. E são servos do Senhor.
brincam por coisas pequenas. Mas quando há uma transformação, o próprio Senhor Jesus nos ensina a respeito disso, irmos lá, conversarmos com aquele irmão e mostrarmos àquele irmão ou o quanto você errou, ou o quanto aquele irmão está errado. Mas sentar e conversar, porque houve uma transformação na sua mente. Houve uma transformação na nossa mente. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele não espera que estejamos dentro da casa dele mostrando o meu cabedal de conhecimento. Isso é a parte exterior. O que Ele quer saber é do meu coração, do nosso coração. Como está? Como está o nosso coração? Como é que está o meu coração? E nós teremos outras mensagens ainda dentro desse mês, esse mês de agosto. E com certeza o Senhor estará acrescentando a cada um de nós coisas tremendas, como estamos ouvindo desde o primeiro domingo, desde a primeira quarta-feira deste mês. Com certeza o Senhor Deus tem coisas grandiosas a nos revelar. E observe que geralmente as pessoas que vêm aqui à frente poderia falar até no 16º capítulo, mas elas estão pegando um versículo, 2 versículos e tratando deste assunto aqui, tratando deste assunto, porque é a nossa maneira de ser, não de fazer, mas de ser, que a partir do capítulo de número 12, a aplicação daquilo que nós aprendemos dentro de todo esse tempo que temos de vida cristã. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, nós te somos gratos pelos teus servos, ó Senhor Deus, que por aqui já passaram e fizeram uso da tua palavra, ó Senhor Deus, mostrando-nos, ó Senhor Deus, quão necessário é a mudança, ó Senhor Deus, quão importante, ó Senhor Deus, é esta mudança, essa transformação em nossas vidas. Eu te peço pelos demais servos, ó Senhor, que passarão por aqui, que eles também, ó Senhor Deus, tragam para o nosso entendimento, para o nosso esclarecimento, a dimensão, o tamanho, ó Senhor Deus, da necessidade desta mudança, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor, porque nós cremos, eu creio, ó Senhor Deus, que já fizeste uma transformação na vida de muitos dos teus servos, ó Senhor Deus, espalhados pela face da terra, aqui também nesta igreja. Mas faça-nos repensar, ó Senhor Deus, a respeito de algumas coisas que às vezes, ó Senhor Deus, nos dá vontade de fazer, e são coisas que não são agradáveis a Ti, ó Senhor Deus. Nos ajude. Precisamos, necessitamos, carecemos da Tua ajuda. Nós te agradecemos por mais este culto, oportunidade que temos, oportunidade que é concedida ao Teu povo de Te cultuar, ó Senhor Deus. Muito obrigado por mais esta noite, por mais este domingo. E as atividades que teremos, os cultos que serão realizados no transcorrer desta semana, ó Senhor Deus. Continue nos abençoando, possamos absorver a Tua palavra, ó Senhor Deus, e sabermos fazer uso da mesma, ó Senhor Deus. Agradecimento este que fazemos, e te pedindo que nos leve em paz para os nossos lares, guardados e amparados por Ti. E dê a cada um dos Teus filhos e filhas, ó Senhor Deus, uma semana super, hiper abençoada, ó Senhor Deus. Que possamos regressar amanhã, na quarta-feira, a partir do momento em que muitos dos Teus servos estarão ali em Casimiro de Abreu, ó Senhor Deus. Que possamos desfrutar da Tua presença, ó Senhor Deus, ela ser notória, ó Senhor Deus. E agora que o amor de Deus Pai,
e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, em especial aqui em Jardim Bom Pastor, onde este povo se reuniu para prestar um culto a Ti. E é em nome, por amor de Cristo Jesus, que agradecemos e te imploramos. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.